o 16º maior banco dos Estados Unidos faliu. O Silicon Valley Bank, ou SVB, sofreu na última sexta uma intervenção do governo e se tornou a segunda maior quebra de um banco desde 2008. Mas e aí? Isso afeta a nossa vida? Não afeta? E se afeta, como afeta? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. E fica ligado que essa novela não tá nem na metade. Como já é de costume, antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo, que assim você me incentiva a continuar na produção de conteúdo e eu percebo também que você está gostando do conteúdo e que eu não sou só um maluco falando sozinho com uma câmera. Fechou? O Silicon Valley Bank nasceu lá em 1983. Ele tem como cliente mais ou menos startups e empresas de venture capital. Basicamente são empresas que têm muito potencial de crescimento, mas também têm muito risco. Ele basicamente financia a turma desse setor. Setor esse que cresceu muito em 2020. A gente sabe o porquê disso. A gente tinha que ficar em casa, a gente tinha que fazer o home office, não podia sair na rua. Então acabou que a gente começou a utilizar muito mais empresas de tecnologia, empresas de software. Enfim, teve um boom dessas empresas naquela época. Mas pensa comigo aqui. Se teve esse boom no segmento de tecnologia lá em 2020, essas empresas desses segmentos tinham que crescer para conseguir satisfazer essa demanda nova. E a gente sabe que para crescer, precisamos de financiamento, investimento, pessoal qualificado, e isso custa dinheiro. Então, basicamente, a demanda por dinheiro dessas empresas cresceu muito. E adivinha onde essa turma pedia esse financiamento? Exatamente, do SVB. Só que lá em 2020, a taxa de juros, que é basicamente o preço do dinheiro, estava muito mais baixa. Então estava muito mais fácil conseguir financiamento, porque o custo estava muito menor. E as taxas de juros estavam baixas no mundo todo, porque a economia ficou um tempo levemente estagnada, porque todo mundo tinha que ficar em casa. Então, os governos mundiais começaram a diminuir suas taxas para conseguir movimentar mais a economia. Só que qual foi o ponto que colocou a estabilidade do SVB em risco? Basicamente, ele tinha poucos clientes com muito dinheiro nele. Ou seja, caso todo mundo quisesse sacar esse valor ao mesmo tempo, ele ia falir. Como assim, Oscar? Se todo mundo depositou e todo mundo sacou, por que o banco vai falir por conta disso? Pois é, para você entender mais ou menos isso, eu vou explicar um pouco como um banco funciona. Imagina que você quer fazer uma casa e você vai financiar essa casa. Então você vai lá com o engenheiro e pergunta quanto ele vai cobrar. Ele diz R$1 milhão. Então, você vai até o banco e pede esses R$1 milhão do banco. Então, a pessoa vai lá e paga os R$1 milhão para o engenheiro. Só que, digamos que o engenheiro pegue esses R$1 milhão e deposite no mesmo banco que o cliente pediu emprestado. Só que, no decorrer da construção, o engenheiro percebe que R$1 milhão não vai ser suficiente para terminar o serviço. Então ele vai até o cliente e diz que vai precisar de mais R$1 milhão. O cliente, sabendo disso, vai até o banco novamente e pede mais R$1 milhão emprestados. Depois disso, ele pega esses R$1 milhão e paga novamente ao engenheiro. Só que o engenheiro pega esses R$1 milhão e deposita no mesmo banco novamente. Mas percebam uma coisa, até esse momento o banco emprestou R$2 milhões e não recebeu um centavo de volta. Então, caso o engenheiro quisesse sacar R$2 milhões de uma vez, de onde é que o banco ia tirar esse valor? A questão é que todo banco tem que guardar um percentual do que ele recebe no seu compulsório. E é basicamente de lá que ele vai tirar o valor caso alguém queira fazer um saque. Só que ele só faz isso com um percentual do valor que ele recebe. Então, caso todo mundo quisesse sacar o que tem lá ao mesmo tempo, o banco não ia ter como pagar. Nenhum banco imagina que todo mundo vai sacar tudo que tem ao mesmo tempo, até porque se isso acontecer, o banco realmente vai falir. Esse é o conceito de alavancagem. Todos os bancos fazem isso e assim eles conseguem ganhar um pouco mais do que eles já ganham. Mas voltando exatamente ao que aconteceu com o SVB, os clientes vinham fazendo diversos saques ao longo de diversos meses. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque lembrem do que eu falei no começo do vídeo. Basicamente, os clientes do SVB eram Venture Capitals e Startups. Ou seja, empresas que têm muito potencial, mas que no começo precisam de muito financiamento para conseguir expandir. E a verdade é que muitas delas têm um altíssimo risco e um baixo retorno no começo. Só que vocês lembram que eu falei que lá em 2020 a taxa de juros estava mais baixa? Beleza, eles estavam a fim de incentivar a economia e foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos um aumento do consumo no mundo todo. Só que aumento do consumo gera inflação. E inflação a gente bate aumentando a taxa de juros. E pensa comigo aqui, o que faz mais sentido? Investir em uma startup que tem um altíssimo risco e um baixíssimo retorno,
tipo 1% ao ano no começo, ou investir em títulos públicos dos Estados Unidos com um risco baixíssimo e um retorno de 5% ao ano. Eu não sei qual das duas opções você escolheu, mas as pessoas que investiam nas startups, nas empresas de venture capital, foram de segunda opção e começaram a desinvestir nessas empresas e começaram a investir em títulos públicos lá dos Estados Unidos. E a consequência disso é que essas startups e empresas de venture capital tiveram que pegar dinheiro do banco, já que elas não estavam mais conseguindo se financiar no mercado. E foi aí que começou a onda, porque todas elas tiveram que fazer isso. E você lembra que eu falei que o SVB tinha poucos clientes com muito dinheiro nele? Pois é, esses poucos clientes começaram a sacar tudo que tinham ao mesmo tempo. Existe uma boa chance de que você já tenha ouvido dos seus pais ou dos seus avós que desgraça pouco é bobagem e o SVB está aí para provar exatamente isso. Quando alguém depositava algum valor no SVB, ele não ficava com esse valor. Ele pegava e depositava em títulos públicos dos Estados Unidos. Só que ele depositava em títulos pré-fixados. E ele fez isso com uma taxa de juros muito baixa. E o que aconteceu? Conforme ela foi subindo, ele começou a sofrer uma marcação a mercado quando ele começou a vender esses títulos para pagar as pessoas que estavam pedindo os saques. E a marcação ao mercado é basicamente a correção do valor de um título. Então, se a taxa de juros está mais alta, a rentabilidade está mais alta, o valor, o preço desse título começa a cair por conta dessa correção. Não entendeu nada do que eu falei? Eu vou explicar com um exemplo e vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos pegar um título pré-fixado de 2026. Atualmente ele tem uma taxa de 12,32% e o PU dele é de R$ 722,83. Se você ainda não sabe, na data de vencimento do título pré-fixado, ele tem que valer R$ 1.000. Ou seja, esses R$ 722 a uma taxa de 12,32% lá em 2026 vão valer R$ 1.000. Só que, e se essa taxa sobe? Vocês concordam que esse valor que ia ser preciso para chegar nos R$ 1.000 ia ter que ser menor? Pois é, isso se chama marcação a mercado. Foi isso que aconteceu com o SVB. Além dele não conseguir pagar todos os saques ao mesmo tempo, ele ainda perdeu muito por conta da marcação a mercado. Ah, mas ele nem deve ter perdido tanto com esse negócio aí de marcação a mercado. Ele perdeu cerca de 2 bilhões de dólares com essa marcação a mercado e quando cada cliente ficou sabendo disso, todo mundo correu para sacar o resto do valor que tinha. Ou seja, foi o tiro no pé. Como assim? Então, quer dizer que todo mundo que tinha alguma coisa no SVB se ferrou? Não vai receber nada? Semana passada, o FDIC, que é o nosso FGC, disse que realmente o banco foi pro saco e que eles vão assumir a situação daqui em diante. Então, aquele cliente que tinha até 250 mil dólares no SVB vai receber esse valor de volta. E só para você ter uma noção de mais ou menos quanto ele tinha basicamente 200 bilhões de dólares em ativos. Só que, lá em 2008, quando teve aquela situação toda, os prejuízos acumulados dos bancos chegou a 1 trilhão de dólares, ou seja, 5 vezes mais do que o SVB. Só que hoje o FDIC tem cerca de 130 bilhões de dólares, ou seja, eles vão poder ressarcir esse valor de quem perdeu alguma coisa no SVB. Então é muito importante que os órgãos de regulação lá dos Estados Unidos comecem a agir e impeçam que isso se espalhe para todo o resto dos bancos. Porque se isso acontecer, irmão, não vai ter FDIC que salve ninguém, não. Até rimou esse negócio. Beleza, Oscar, eu entendi a situação, mas como é que isso me afeta, irmão? Eu tô rimando muito, velho, pelo amor de Deus. Eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi falando nas redes sociais que se você tivesse algum valor no Banco Inter ou no Nubank, você tinha que sacar porque eles iam falir e você ia perder tudo. E pessoal, isso é uma baita desinformação. Não é assim que funciona. Inclusive, o Nubank e o Banco Inter emitiram comunicados dizendo que eles não tinham ligação nenhuma com o SVB e que estava tudo bem. No fim das contas, foi apenas um boato dessa turma que fica vendendo susto aí na internet. Mas tem um ponto que é meio esquisito, mas depois você percebe que faz sentido. Por conta dessa crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos, existe uma boa possibilidade de que o dólar suba. Pois é, até quando dá errado lá, as pessoas investem e dá tudo certo, e aqui, quando tá tudo bem, as pessoas mesmo assim ainda fogem. Mas o dólar vai subir basicamente porque em momentos de instabilidade econômica, as pessoas buscam baixo risco. E onde é que você consegue baixo risco? Investindo em uma moeda forte. E é basicamente isso. As pessoas vão começar a investir mais em dólar e em títulos públicos dos Estados Unidos. Então vão ter mais pessoas deixando de investir aqui, investindo lá por medo dessa instabilidade econômica. Só que tem um ponto. A subida do dólar faz com que os preços aqui no nosso país também subam, porque basicamente
A turma que vende o café, a carne, enfim, vai começar a optar por vender para quem paga em dólar e não vender para a gente. Ou se forem vender aqui, vão ter que vender por um preço maior, porque vai ficar mais vantajoso vender em dólar, já que o dólar subiu. Só que a subida de preços causa inflação, e inflação a gente combate com aumento da taxa de juros. E esse aumento faz com que aumente o desemprego e faça uma estagnação na nossa economia. Ou seja, dá ruim lá, a gente apanha um pouco aqui. Essa é a vida do país emergente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, já compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Beijão e até o próximo vídeo.